Vojvoda acerta a renovação com Fortaleza e diretoria parte para o plano B. Fernando Diniz passa a ser cogitado pelos torcedores. Marcelo, ex-Real Madrid, é rejeitado na Grécia e Corinthians pode aparecer como opção e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, depois de tanta polêmica e até o próprio Yuri Alberto negar que viu o impedimento no lance do gol contra o Goiás, o árbitro de vídeo que estava na partida, o tal do Igor Benevenuto, durante um podcast, falou pela primeira vez sobre esse lance, explicando o porquê e como ele viu o impedimento nessa jogada. Basicamente, ele explica que a câmera que a gente viu na TV dá uma falsa sensação de que o Yuri não está impedido, e isso é muito por conta que a câmera não está na linha do campo, ela está meio que ali no ângulo de 30 a 60 graus, e aí, segundo ele, acabou causando um efeito chamado paralaxe, que é quando o mesmo objeto é visto de diferentes maneiras dependendo de onde você está. E aí, quando ele percebeu esse erro, ele usa uma câmera invertida, que é da própria CBF e está, segundo ele, no ângulo correto. Aí vai lá e com a ajuda de software faz a marcação e ele dá o resultado. Só que, na prática, o que a gente viu foi totalmente o contrário. Pô, ele fala que a câmera da TV tá no ângulo errado, né, que tá de 60 graus pra cá, não sei pra lá, mas ele usa uma câmera com um ângulo totalmente invertido do outro lado do campo, que tá pior ainda para ver. Depois ele ainda diz que o software faz uma leitura em 3D que não sei o que, e na real não teve nada disso. Eles que posicionaram as linhas, então se errasse, errou. Enfim, para mim é defender o indefensável. Tudo bem, esse lance pode até não ser tão legal quanto parece, mas em nenhum momento ele conseguiu convencer que a decisão deles foi correta. Então realmente fica a sensação que fomos prejudicados e nada me tira isso da cabeça. Não só Maicon e Ramiro podem estar de saída, como mais 20 jogadores também estarão dando adeus ao Corinthians nesse final de ano. Pois é, o Corinthians tem ao todo 22 jogadores com contrato para vencer nesse final de ano, e cada vez mais vai enxugando seu elenco e, claro, a folha salarial também. E desses 22, 7 são do profissional, ou seja, Bruno Melo, Bambu, Avelar, tem o Maicon também que ainda pode renovar, 8 são do Sub-23, incluindo Matheus Matias, o artilheiro dos 100 gols, e o Fecim, que fez uma boa temporada no Bahia e na Ponte Preta, e os outros 7 aí sim são da base, que se não renovarem também não vão disputar a Copinha no início de 2023. Então, se nenhum desses 22 jogadores renovarem, incluindo o Maicon, a diretoria deve ter uma economia mensal de mais ou menos 1 milhão a 1,5 milhão de reais. Parece até pouco pro tanto de jogadores que tinha, né? Mas como 1/3 era do Sub-23, aí você percebe o quão irrelevante essa categoria era, que nem nas contas do clube fazia diferença. Mas e aí? Não tem mais ninguém além do Maicon que daria para renovar não? Um Thiaguinho da vida? Acho que não, né? Podem vazar todo mundo aí. Pois é, e a informação se confirmou mesmo. Havia dito aqui no canal que, segundo o Gual, o argentino Vojvoda teria recusado propostas do Vasco e Atlético Mineiro e ainda teria assinado positivo a uma renovação com Fortaleza. Pois é, assinou, agradou e nesta sexta-feira praticamente renovou. O treinador acertou um novo vínculo até o fim de 2024 com um aumento salarial, carta branca para mexer no elenco e, portanto, já deixa de ser uma opção para Duílio neste momento. E vale até ressaltar, né, apesar desse interesse, o Corinthians não havia feito nenhuma proposta formal ao treinador, teria ficado apenas na ligação, apenas na famosa consulta. Com isso, é bom ressaltar também que, além do Vojvoda, há outros treinadores que alguns torcedores vêm pedindo nesses últimos dias e também não tem mais chances de vir para o timão, como aí o Cuca, que já teve o seu nome descartado internamente, o Galhardo, que disse que vai tirar férias de 6 meses, esperando a próxima temporada da Europa, mas se vocês quiserem que eu fique aqui na América do Sul, é só me pagar um salário de 4 milhões de reais, né, para mim e para minha comissão, que tá tudo certo. E isso fora os reforços que ele iria pedir eventualmente. E por último, o Tite, que mesmo estando a fim de trabalhar depois da Copa, não ia adiantar, porque o Corinthians quer alguém para esse final de ano. Então, dos pedidos, esses 4 já estão descartados e, portanto, a diretoria deve mesmo focar em um português, como já está sendo agora com o pedreiro Bruno Lage, certo?
Bom, e por falar em Bruno Lage, lá vai a Fiel Instagram invadir as redes sociais do cara para pedir ele aqui no Corinthians. E olha que a empolgação tá bem menor do que foi na época com Luiz Castro e Vitor Pereira. Porém, uma coisa que repercutiu bastante nos jornais portugueses, né, lá de fora, foi que um desses torcedores chegou a perguntar como estava a sogra do português, se estava tudo bem, se não estava, a famosa preocupação sadia, né? Acabamos de passar por isso aí com o VP, então não custa perguntar. E Bruno Lage, aliás, que falou que adoraria treinar o Varanda no ano que vem. Pô, tá voltando no meio do ano, então já falou aí que Bruno Lage com Varanda daria muito certo. Enfim, brincadeiras à parte, né, até o momento o nome do português realmente está bem forte nos bastidores e acredita-se que já há um certo entendimento entre ele e a diretoria, mas, novamente, algumas das exigências que ele fez para aceitar esse convite seria que o Timão trouxesse reforços para ele e que oferecesse um salário geral para ele e toda a sua comissão de até 2 milhões de reais, até não, mais de 2 milhões de reais. Ou seja, o cara tá começando a carreira agora, mal ganhou título, quase não tem bagagem e já chega pedindo reforços e mais dinheiro que o seu antecessor. Pô, na minha visão, o cara que chegar agora vai ter que se contentar com os jogadores que tem. O elenco é esse e pronto, acabou. Já tem o papo aí de renovar com o Maicon, que já seria um bom dinheiro. Aí tem o Romero que tá vindo também. Então calma lá, né, Brunão? Vamos chegar pisando fofo que sua situação já não tá das melhores, hein? E bem, mesmo com toda a imprensa em cima de Bruno Lage, já o tratando como o próximo treinador do Corinthians, o apresentador Craque Neto disse que já sabe quem será o próximo treinador do Corinthians e que, por sinal, muita gente vai cair do cavalo. Pois é, como sempre misterioso, segurando informações para soltar depois em seu programa, mas se ele falou que todo mundo vai cair do cavalo, talvez seja que não tem nada de Bruno Lage, mas sim outro treinador. E na internet até surgiu um boato muito grande que esse cara poderia ser Fernando Diniz, que ainda não renovou com o Flu, tá meio pra lá e pra cá, né, mas na verdade não. Apesar de alguns torcedores sonharem com essa possibilidade, realmente tem gente que tá sonhando com o Diniz no Corinthians, o ex-comandante do Audax já assinou positivo para renovação e inclusive já se reuniu com o presidente para discutir reforços para a próxima temporada. Então, nada de Fernando Diniz por aqui, mas interpretem como quiser essa informação do Neto, que nem foi lá na época com o Luiz Castro, né, que todo mundo já dava como certo, eu mesmo também, e no final, olha no que deu, né? Mesmo a poucos detalhes de renovar com o Fábio Santos, o Corinthians sabe que ainda precisa contratar um lateral esquerdo de peso para a próxima temporada. E não tô falando aqui de Matheus Bidu, Matheus Quaresma ou esse cara do Atlético Paranaense, não. Tô falando de gente grande, de jogador, por exemplo, como Marcelo, ex-Real Madrid. Pois é, nessa semana essa possibilidade voltou a existir depois que alguns torcedores do Olympiacos se incomodaram com a forma física do lateral, que estaria acima do ideal. E essa insatisfação da torcida também é a mesma do jogador, que pode deixar a equipe já em 2023. Detalhe que ele se transferiu para lá em setembro desse ano e desde então participou de apenas 5 dos 17 jogos de sua equipe, sendo que nessas 5 ele entrou no segundo tempo e ainda ficou suspenso por 3 jogos por causa de cartão vermelho. Além disso, como seu contrato é válido até o meio do ano que vem, ele já poderá assinar um pré-contrato no começo de janeiro, ou seja, tá aí mais um motivo para ele deixar a Grécia mais cedo. Enfim, obviamente é um jogador em fim de carreira. Quando a torcida começa a reclamar aí que já está acima do peso, é porque as coisas não estão tão legais. Mas pensando no marketing, no que ele poderia entregar a nível Brasil, porque aqui ele é craque, fora o que ele poderia revezar ali com o Fábio Santos, eu traria. Confesso que sempre gostei e se essa não é a oportunidade perfeita, eu não sei qual é mais. E vocês, trariam também? Dá pra sonhar, hein? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! I just want to look my way, never back to you.